Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das passagens mais estranhas e, sinceramente, mais chocantes da Bíblia. Fica lá no livro de Isaías. É uma história sobre poder, sobre desespero e, principalmente, sobre uma mensagem divina que foi entregue do jeito mais radical que dá para imaginar. Vamos direto ao ponto. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. E olha, isso não é uma metáfora, não é um exagero. A história conta que um homem de Deus recebeu uma ordem bem clara para tirar a roupa e ficar assim, em público por nada menos que 3 anos. A questão óbvia é, por quê? Qual o sentido disso? E aqui está o comando, direto do texto. A ordem para Isaías é super específica. Tira essa sua roupa de saco, essa roupa de luto, tira as sandálias e anda por aí nu e descalço. Pensa só, um ato de obediência que é, ao mesmo tempo, uma humilhação pública tremenda. Ok, para a gente conseguir entender um ato tão drástico como esse, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender o mundo em que tudo isso aconteceu. Sabe, nenhuma profecia acontece no vácuo. Ela sempre responde a uma situação real, urgente. Então vamos montar esse cenário. O grande poder da época, o rolo compressor do momento, era a Assíria. Pensa neles como uma superpotência militar implacável que ia simplesmente engolindo os reinos menores um por um. O medo do avanço assírio era o que dominava a política e a vida de todo mundo na região. E essa ameaça não era uma coisa distante, não. O texto dá um exemplo bem concreto. O rei Sargão II da Assíria manda seu comandante-chefe, o Tartã, para atacar e conquistar a cidade de Asdod. Isso colocava o exército assírio literalmente na porta de casa do reino de Judá e dos seus vizinhos. A tensão, claro, estava no máximo. Bom, diante de um inimigo desses tão poderoso, para onde as nações menores corriam pedindo ajuda? Elas olhavam para o sul. O Egito e a Etiópia eram as outras grandes potências, vistas como a única força que talvez conseguisse parar a máquina de guerra da Assíria. Toda a esperança da região estava depositada numa aliança com eles. E é bem no meio desse furacão de medo e esperança que Isaías recebe aquela ordem. Deus não pede para ele só falar, percebe? Pede para ele se tornar a própria mensagem. Uma profecia viva, ambulante e absolutamente impossível de ignorar. Agora, vamos pensar na duração disso. É isso que é realmente impressionante. Não foi um protesto de um dia, uma performance de 1 hora. Foram 3 anos. Mais de 1000 dias andando nu e descalço como um testemunho vivo. A persistência desse ato mostrava o quão séria e inevitável era a mensagem. O texto chama o que Isaías fez de sinal e prodígio. E essa não é uma expressão qualquer. Um sinal, nesse contexto, é uma representação física de um evento futuro. Era como se o profeta fosse um outdoor humano, um trailer do que estava por vir, especificamente contra o Egito e a Etiópia. Certo. Então, o cenário está montado. O ator profético está em cena. Mas qual era exatamente a mensagem que essa performance de 3 anos queria passar? Vamos decodificar esse sinal. A conexão aqui é direta, é poderosa. A condição de Isaías era um espelho do futuro. Do mesmo jeito que ele andava nu e descalço, os prisioneiros de guerra do Egito e da Etiópia seriam levados como escravos pelo rei da Assíria. A humilhação pessoal do profeta era só uma prévia da humilhação nacional que viria para aqueles que todos viam como salvadores. Tenta imaginar a cena. Você é um morador da região. O exército da Assíria está cada vez mais perto e toda a sua fé está na ajuda que vem do Egito. E aí todos os dias, por 3 anos seguidos, você vê o profeta de Deus andando por aí, nu, como um aviso. Qual seria o impacto de uma mensagem dessas? A mensagem era simplesmente devastadora. O recado de Deus através do corpo de Isaías era bem claro. Sabe aquela potência em que vocês confiam para salvar vocês? Pois é, eles mesmos serão derrotados e humilhados. A cavalaria não vai chegar. A esperança estava sendo destruída dia após dia. E aqui está a reação desesperada das pessoas. Olha só o que aconteceu com a nossa esperança, com o nosso plano B. Se nem eles se salvaram, que chance a gente tem? O sinal do profeta não só previu o futuro, mas esmagou o moral de todo mundo. A pergunta final deles é puro pavor. Como é que a gente vai escapar agora? E essa história antiga, com todo esse drama, nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. A profecia de Isaías foi um alerta radical sobre como as esperanças humanas são frágeis, sejam elas alianças políticas ou poder militar. Ela nos força a pensar no que acontece quando aquilo que a gente considera a maior segurança, na verdade não pode fazer nada. E isso leva a gente a se perguntar, quando a pressão aumenta e o medo bate, em que força nós confiamos de verdade? Onde é que a nossa esperança está de fato depositada?